Isso é surreal, inacreditável, acabou de sair. Bomba, bomba, bomba. Está na berlinda. Olha aqui comigo. O problema é a continuação do que o Lula disse. Ele defendeu a soberania popular. A frase foi soberania popular da Venezuela e de Cuba. Não há soberania popular nem na Venezuela nem em Cuba. Não há soberania popular em ditaduras. Se ele quisesse defender a soberania popular, ele deveria completar dizendo que esses regimes, para terem soberania popular, precisam ter democracia. No caso da Venezuela, a soberania popular foi anulada nas eleições fraudadas por Maduro. Então, complementar, falando da necessidade de soberania popular e democracia nesses países, seria um complemento muito adequado, que Lula não falaria jamais, principalmente num congresso do PCdoB. E o presidente Lula faz um palanque político, é um palanque pré-eleitoral, esse é o segundo significado, né? O significado, claro, mostra uma espécie de obsessão do presidente Lula, quase 3 anos praticamente aí depois das eleições, com o ex-presidente Bolsonaro, né? Na verdade, ele fez uma crítica ao ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro é inelegível, está preso, incomunicável, condenado, né, pelo Supremo Tribunal, pela primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal. Então, continua essa obsessão, né? Tem que falar do ex-presidente, tem que falar da pandemia, tem que falar da vacina, do remédio, enfim, é um nível já da obsessão isso, 3 anos depois das eleições, né? E mostra uma antecipação da campanha eleitoral de 2026, na verdade, né? Na minha avaliação, nós não tivemos nenhuma negociação propriamente dita. Quer dizer, está muito bom, positivo, avançou, a estratégia do Brasil de ir devagar e com cautela aparentemente está funcionando, mas não tivemos negociação de fato. Mas, como eu disse, eu queria ouvir muito você, Lori. E qual é a sua avaliação? Que informação você tem aí dessa conversa e do que a gente pode esperar, né? Vamos lá. A reunião teve uma estrutura muito reveladora, né? Porque foram 15 minutos de uma reunião só entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional americano Marco Rubio. 15 minutos, só os dois. E eles saíram e não falaram nem para os assessores deles como tinha sido essa conversa. E esses 15 minutos foram de conversa política. Então ali entraram Venezuela, Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes, o que os americanos consideram censura às redes sociais, o que aqui a gente considera uma regulação vinculada a não permitir, né, a veiculação de conteúdos que possam ser criminosos dentro da visão e da legislação brasileira. Então, esses 15 minutos foram uma conversa política e sigilosa entre os dois. Depois eles abriram, então, e vieram alguns assessores. Veio o negociador americano, né, Jameson Greer, que é o USTR, né, o representante do comércio americano, e vieram assessores do Mauro Vieira e do Marco Rubio também. Só que aí eles negociaram com todos os parceiros importantes e não negociaram com o Brasil por causa do componente político, né, que é dominante nessa pauta. Então, a reunião foi na Casa Branca e não no Departamento de Estado. O Marco Rubio tem um pé em cada edifício, né? Ele é secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional. Então, o fato de ter sido na Casa Branca mostra que o elemento político é mais importante do que o elemento comercial. E em relação a todos os outros países, a questão é muito mais econômica, comercial. Em relação ao Brasil, que, aliás, tem déficit no comércio com os Estados Unidos, a questão é política. E, então, foi, como você diz, não houve negociação de substância, porque o único que pode negociar isso é o Donald Trump. Para nesse momento que você está fazendo, senta e me dê total atenção durante esse vídeo, porque isso aqui é uma bomba que pode não só acabar com Lula, mas com o PT. Gente, isso aqui é sério, tá repercutindo em toda a imprensa da América Latina, toda a imprensa que fala espanhol, mas você pode ter certeza que a imprensa brasileira vai fingir que isso não aconteceu. Isso aqui é para acabar com o PT de uma vez por todas. Vamos lá, para começar, você já viu esse rosto antes? Este daqui é um ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez na Venezuela, conhecido como Carvajal, o apelido dele é El Polo. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, onde ele admitiu ser culpado por tráfico de drogas, por fazer parte do Cartel de los Soles, que é o cartel no qual o Trump está falando que o Maduro é o líder, e vários outros crimes, pegando até 20 anos de prisão. Foi oferecido a ele fazer uma delação desde que ele desse as informações de como que funcionava o esquema
Tá? Esse cara aqui, criminoso de uma... tipo o PCC da Venezuela, só que o PCC da Venezuela quem comanda é o Maduro. Lá atrás era o Hugo Chávez. Esse cara já foi usado muitas vezes, até pela direita, dizendo que ele havia citado o nome de Lula. Mas a imprensa sempre saía em defesa. Olha aqui no UOL. Hugo Carvajal não citou Lula em depoimento à justiça nos Estados Unidos. Sim, até julho deste ano, que aqui ó, 17 de julho, ele não havia citado o nome do Lula. Até hoje. Acaba de sair uma matéria, não, várias matérias, eu vou fazer questão de te mostrar, mostrando que Carvajal falou que o Lula recebia dinheiro do tráfico da Venezuela, os partidos da extrema esquerda na América Latina eram financiados pelo tráfico da Venezuela, não só Lula, vários outros líderes. Vou voltar para cá que eu quero te mostrar. Primeiro, como que eu descobri isso aqui? Como que eu vi? Eu vi essa postagem aqui, ó, Javier Milei repostou. Então, Javier Milei repostou isso aqui, vou colocar a tradução, tá lá, ó. Hugo El Polo Carvajal, ex-chefe de inteligência chavista, confessou à Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, Lula, Kirchner, Evo, Podemos e outros, usando fundos do PDVSA para exportar sua agenda ideológica. Mais informações em nosso site, link na bio. Pensei, cara, será que o Milei caiu numa fake news? Deve ser, porque a imprensa brasileira falou que o Hugo Carvajal não tinha citado Lula, nem o PT, nem os partidos da extrema esquerda. Fui investigar e fui olhar na imprensa da América Latina. Aí que veio o choque. Isso está repercutindo em toda a imprensa da América Latina. Aqui no site de notícias Cubitanal, ex-chefe de inteligência Venezuela, El Polo Carvajal, revela como o chavismo financiou líderes e partidos estrangeiros. Aí você vai descendo para você ver na matéria, né? Quem são? Ó, ele era do cartel do Los Sóis. Quem que eles financiaram? E olha quem que tem um nome aqui, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. Está aqui, ó. Lula da Silva, Brasil. Em sua declaração, ele listou líderes e partidos que, segundo ele, receberam recursos do chavismo, ou seja, do tráfico. Lula da Silva, Nestor Kirchner, Evo Morales, Fernando Hugo, Ollanta Humala, esse Humala agora, né, que acabou de ser preso, e a primeira-dama veio para cá, ex-primeira-dama veio para cá, Manuel Zelaya, Gustavo Petro, que agora está na Colômbia, grande amigo do Lula, Podemos na Espanha e Movimento 5 Estrelas na Itália. Estes líderes aqui e os partidos aos quais ele pertence receberam dinheiro do narcotráfico através da Venezuela para financiar campanhas no Brasil. Então, esse aqui é um site de notícia. Vamos para o outro. Tá aqui, ó. Desde Lula da Silva a Los Kirchner e Petro, El Polo Carvajal revelou que quem financiou o regime chavista desde Caracas. Eu vou colocar para traduzir aqui, ó. Cadê a tradução? Bom, do Google que nós temos a tradução. Vamos lá. Era para ter a tradução aqui, não está indo. Aí. Revelou quem o regime chavista financiou em Caracas. Aí você vai descer na matéria. Tá aqui, cadê? Declarou culpado de 4 acusações, cartel de Los Sóis. Cadê o pessoal que ele financiou? Tá aqui, ó. Lula da Silva no Brasil foi financiado com dinheiro de tráfico. Esse vagabundo aqui, que é o Gustavo Petro, né? Esse outro aqui que é da Espanha, Podemos. Petro, Kirchner e vários outros. Tem mais? Tem. Outro site, Excelsior. Venezuela financiou campanhas de vários presidentes latino-americanos, ex-chefe de inteligência de Chávez. Esse aqui que admitiu que trabalhou com o Los Sóis, narcotráfico. Se você descer aqui, vamos ver se aparece o nome do Lula aqui também. Tá aqui, ó. Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Segundo Carvajal, entre os beneficiários estão o ex-presidente Nestor Kirchner, Evo Morales e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Todos eles eram destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano, escreveu Carvajal, acrescentando que essas transferências opacas eram feitas por meio da empresa petrolífera estatal PDVSA, é a Petrobras da Venezuela, que era usada como caixa preta para financiar aliados no exterior. Ou seja, o que a Venezuela fez para financiar, eles usaram a espécie da petrolífera deles, a Petrobras deles, para financiar candidatos de esquerda na América Latina, o Lula fez com a Petrobras para financiar candidaturas em outros países também.
Dilma, Lula, os Kirchner e Petro, o financiamento político de ex-chefe de inteligência do chavismo. E não para, gente. É outro site aqui, ó. Vou pôr para traduzir também. Cara, isso aqui é... Se o Brasil fosse um país sério, era para acabar. Revela como o chavismo financiou a esquerda libero-americana. A possibilidade de Hugo Carvajal, conhecido como El Polo, obter uma redução significativa em sua pena nos Estados Unidos ganhou força após sua decisão de operar aqui. Cara, e aí ele cita o Lula. Se tava ruim pro Lula, agora ficou impossível. Agora você tem uma pessoa que era braço direito do Hugo Chávez, que está denunciando o Lula na justiça americana, falando que o Lula recebeu dinheiro do narcotráfico para fazer campanha no Brasil. A imprensa brasileira vai fingir que isso não está acontecendo. Agora, para acabar com tudo. O documento oficial publicado pelo site The Objective. Aqui fala: o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo durante ao menos 15 anos. Entre eles, financiou a criação do partido político espanhol Podemos. Enquanto isso, fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar na Venezuela, recebi uma grande quantidade de aportes, né, que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, todos esses foram recompensados, foram receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Todos, você viu aí um documento, você viu vários sites, o Milei repostou, tá todo mundo na América Latina, quem fala espanhol tá falando isso. Será que vai sair no Jornal Nacional ou no Fantástico? Porque quando nós falamos isso lá atrás, nós fomos taxados de fake news. Lembra? Era fake news falar que o Carvajal mencionou Lula? Pois agora não é mais fake news. Compartilha esse vídeo, pega esse link e manda para tudo que é grupo que você conhece, porque a imprensa vai fingir que isso não está acontecendo. Mas agora, finalmente, está nos autos, está documentado, Lula recebeu dinheiro do narcotráfico. Quem que vai vir me processar agora se eu usei a imprensa internacional para fornecer o conteúdo desse vídeo? A Globo coloca, ó, aproximação diplomática. Veja fotos do encontro entre chanceler brasileiro e secretário de Trump. Aí veja só, gente. Quando você tira a foto de uma pessoa, vamos pensar assim na foto, né? Tem um quadrado. Você coloca a cara da pessoa exatamente no meio da foto ou você tenta enquadrar a pessoa na foto, né? Você vê que tem muito espaço aqui em cima da cabeça do Marco Rubio, né? Você podia ter pegado aqui o Marco Rubio, subido um pouquinho, colocado ele aqui em cima. Ou se você quisesse realmente só focar nessa parte aqui, você dava um super zoom nessa região. E aí o Ale fala, rapaz, fotinha cortada, hein? E um corte muito estranho, muito estranho. Por que a Globo não quer mostrar o lindo aperto de mão do Mauro Vieira com o Marco Rubio? Meu primo Marco Rubio. Talvez porque não teve aperto de mão, né? A coisa foi tão ridícula que... Escute aqui o UOL comentando sobre este encontro. O UOL em dois momentos diferentes. O cara fala alguma coisa, aí eu acho que pegou muito mal. Aí o cara diz, não, foi ilusão de ótica. Escute isso aqui. Entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, divulgação feita pelo Itamaraty. Então aí os dois apertando as mãos, olho no olho. Com essa imagem, agora há pouco eu falei que estava tendo um aperto de mão, não, ó, era ilusão de ótica. O Mauro Vieira está assim com a mão aqui e a mão do Marco Rubio está embaixo. Mas os dois estão conversando amigavelmente. Depois do intervalo a gente traz mais informações. Entre o chanceler... Mas os dois estão conversando amigavelmente. É uma forçação de barra, hein? É uma forçação de barra para tentar levantar a bola, a moral do Lula. No frigir dos ovos, nada mudou. Absolutamente nada. E aí você fica se questionando, né? Por que a Globo postou a foto cortada, rapaz? Olha a quantidade de espaço que tem em cima da cabeça do Marco Rubio. Será que não pode ser aleatoriedade? Aí vamos lá. Não deu em nada, disse Paulo Figueiredo sobre a reunião entre Mauro Vieira e meu primo Marco Rubio. Você pode falar, vou levar em consideração o que Paulo Figueiredo fala. Ele é de direita, ele tá torcendo pro governo Lula dar com burros na água. Pois também veio ali o Paulo Capelli. Sanções dos Estados Unidos ao Brasil permanecem após reunião entre Rubio e Vieira.
Os Estados Unidos mantiveram sanções ao Brasil após a primeira reunião entre os chefes das respectivas diplomacias, né? Marco Rubio e Mauro Vieira. Aí a CNN levou lá a Mundim. Brasil e Estados Unidos teve muita espuma e pouco chopp. Ou seja, teve nada. Nada. Absolutamente nada. Só conversa mole. Só conversa mole. Mudou nada. Até o Jamil Chad hoje, eu nem botei aqui a notícia dele, tava lá. Falando que o Brasil botou na mesa que quer tirar as tarifas aí, né? Se possível. Não falo nem do Supremo. Parece que o Brasil não foi lá interceder, não. Acho que tem certeza que não tem clima para isso, né? Só que reverter essa questão de preço aí, segundo o Jamil Chad, né? O que o Itamaraty falou pra ele, o Marco falou, depende do Trump. Tem algumas coisas aí que interferem, né? Inclusive as questões políticas. Aí você vê aqui a nota. É um baita de um encontro. Best friends já. A Pamela destaca, ó, a nota conjunta entre o Departamento de Estado e o escritório do representante comercial dos Estados Unidos não é uma mera coincidência. Você viu, ó, quem colocou os dois juntos. É um recado claro. Ou cumpre o que está escrito na carta do Trump, ou não teremos negociação alguma. A nota está em tom protocolar, o que é previsto diante de uma nação desenvolvida e que possui o mínimo de educação diplomática. É bom a Faria Lima se preocupar, afinal, ainda temos a seção 301. Aí tá ali, né? Marco Rubio, o Gria e o Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduziram discussões em múltiplas frentes diferentes, né? Para o futuro imediato, estabeleceram um caminho para trabalhar juntos. Ambos os lados também concordaram em trabalharem juntos para agendar o encontro entre Trump e Lula na ocasião mais próxima possível. Aí vem a Globo News, né? Não podendo elogiar o governo Lula, não tendo o que falar do Mauro Vieira, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tentaram melar encontro, né? Mas, né? Puseram os dois para correr. Casa Branca botou os dois para correr. Não tem espaço para nada. Casa Branca botou os dois correr. Aquelas imagens, né? É tudo fake news. É tudo ilusão. É tudo ilusão, tudo que tá acontecendo, né? Eles estão lá em Washington só para tirar onda. Só para fingir. Eles não têm nenhum tipo de acesso. Surreal. É uma máquina de propaganda de mentiras. Comentários da Globo News, Maria Cristina Fernandes. Diz que colocam Eduardo e Paulo Figueiredo para correr. Será que ela tava lá para afirmar? Tava. Ela tava. Confia que ela tava, Rose. Não questione ela, não. Enfim, não teve basicamente nada. A parte mais relevante que teve. A imprensa tá assim no lamúrio esses dias, sem ter o que comentar. Chora pra aqui, chora pra lá. Já basicamente saindo desse tema, né? Quase saindo, porque aqui já não envolve especificamente o encontro de ontem, mas as figuras de ontem. Brasil tem proposta para Marco Rubio sobre mediação de tensão com Venezuela. Do mesmo jeito que Lula falou que resolveu o conflito lá na Rússia e na Ucrânia, uma conversa de bar, ele agora quer resolver a Venezuela. Confia no Lula. O governo brasileiro descarta a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, mas considera a possibilidade de se apresentar como mediador da tensão. A depender do rumo da conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio, a oferta de mediação pode ser feita no encontro. Não foi, né? Não foi porque não deu em nada a conversa. Agora vai ficar difícil, porque eu não tenho isso separado ainda. Mas, com toda certeza, já deu para perceber que um dos temas do mês de outubro, dentro do tema Relações Brasil-Estados Unidos, você percebe que tem um tema chamado, né, a aproximação do governo Lula, governo Trump, né, ou o encontro. E aí, obviamente, isso vai estar no Atlas, né, com todo o processo, como foi a ONU, como foi a repercussão e como foi agora. E acho que vai dar, quando você coloca em perspectiva tudo que aconteceu, acho que fica claro, ao fim e a cabo, é o papel da imprensa militante. Mais uma vez, desinformando as pessoas, mentindo, de forma assim, aberta, descarada, para tentar passar pano e valorizar o governo Lula, que não tem nada para ser valorizado. Aí vamos lá. Já começando a sair das relações do governo Dilma, o Léo Magalhães lá na CNN comenta, né? Defesa de Felipe Martins pede perícia em assinaturas de entrada no Alvorada. Se eu não me engano, a Bárbara tinha comentado sobre isso daqui já. Agora a defesa questiona uma nova planilha de registros de entrada e saída produzida pelo GSI.
De acordo com a defesa de Felipe Martins, o documento foi juntado aos autos no dia 22 de setembro, após o encerramento da instrução. Eu não sei se era necessário uma perícia, ou pelo menos se necessário um perito. Porque, gente, de boa mesmo, acho que a pessoa não precisa nem ter muito conhecimento na área para perceber que tem uma coisa errada aqui, sabe? A defesa aponta divergência entre as assinaturas do sargento que fazia o controle das entradas no Palácio do Planalto. Olha a primeira letra, compara com a segunda. Você vê claramente aqui, ó, é uma pessoa, ó, o cara tá escrevendo aqui em cursivo. Aqui é tipo letra de forma. Você vê as letrinhas estão separadas, ó. Aqui tem segundo, SGT. Aqui só tem segundo. Tudo em cursivo. O E colado no T. O O com a bolinha no O. Será que a pessoa muda tanto assim de um dia pro outro? Pera aí que... Pera, alarme de minha comida. Tô monitorando aqui a temperatura de minha costelinha. Aí você vai aqui pra próxima, né? Também em cursivo, mas volta a ter segundo, SGT. O Gomes, escrito de uma forma totalmente diferente, o G. O Neto todo conectado. Faz muito diferente essa letra. Esse terceiro até parece o segundo. Realmente, até parece, né? Parece que foram a mesma pessoa. O jeito aqui, ó, o E com T, essas duas parecem igual. Mas essa daqui é uma, a terceira, a segunda e a quinta, a segunda e a quarta parecem uma, a terceira outra e a primeira outra. E quando você vai para a última, cara, é um Gomes com um G totalmente diferente, que não é nem o G do Forma, é outro, mas que tá numa escrita cursiva por completo. Uma letra bem mais deitada, fina. Tem pelo menos 4 assinaturas diferentes. Pelo menos 4. A segunda e a quarta parece que até que foi a mesma pessoa. Mas tem 4 diferentes. É algo errado, né? Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Ontem também a CNN noticiou que Moraes mandou a Polícia Federal explicar a ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. Parece até piada ver uma coisa dessa. Explicar o que ainda? Eu não sei o que mais falta a ser explicado. No despacho publicado nesta quinta, o ministro cita que as alegações finais de Martins indicam que o assessor não teria ido aos Estados Unidos. É mesmo que vocês não perceberam isso antes? Na fase de investigação, a PF apresentou... Ô, diacho. Para de apitar. Tem 2 caras. Tenho que monitorar só a primeira aqui. Se subir mais 2 graus, tenho que dar pause. Enfim, né? O ministro disse que as alegações de Martins indicam que ele não teria ido. As alegações dele. Até parece que... Ó, na fase de investigação, a PF apresentou um ofício ao ministro informando que havia fortes indícios que Martins tivesse viajado ao país norte-americano junto com o então presidente da República. Sua defesa nega a informação. Olha, velho, é muita cara de pau, velho. Não tem outra forma de explicar. É uma total cara de pau por parte do judiciário brasileiro. Eles já possuem os recibos, né, sei lá, os comprovantes que ele voou internamente no Brasil, os recibos do Uber, a geolocalização. A própria PGR já tinha comentado sobre isso. Aí vem agora, e o cara, não, vou perguntar pra polícia que é sobre essa história. Ô, bicho, na boa, né? Não vem mentir. Ninguém quer estar errado nesse país. Enfim, avançando aqui no caso agora, para falarmos do advogado do Felipe, senhor Chiquinho. Curiosamente, Chiquinho esses dias estava até falando bem de mim, lá no Didi, fingindo que era meu amigo, fingindo que tinha me pedido desculpas. Eu falei, rapaz, como é que o cara consegue ser salafrário dessa forma? Como é que o cara consegue ser mentiroso dessa forma? Aí ontem ele resolveu aloprar pra cima do Paulo Figueiredo. E depois ainda foi na Hora Verde ontem falar de mim, falar essa direita aí, né? Mandando aí abrir os olhos pra mim. E até hoje eu tô esperando o dossiê que ele falou que ia fazer de mim, me expondo, sabe? As ligações estranhas que eu possuo. Eu sei que o Chiquinho foi lá ontem e já começa a prestar atenção em 2 coisinhas.
Uma vai ficar difícil de ver. Uma é o tempo. Esse vídeo que ele postou tem 33 segundos. A outra coisa tá um pouco mais difícil, mas tem uma marca d'águazinha aqui, ó, que é do Space Liberdade. Aquele Space intergaláctico que adora infernizar a vida de Bolsonaro, vive de maledicência. Aí sei que ele postou um recorte do Paulo Figueiredo. E aí ele tá dizendo que o Paulo Figueiredo estaria distorcendo aí as questões do Felipe Martins, né? Levantando a possibilidade do erro. E aí acho que a parte mais curiosa é quando ele chega assim, ó. Fica até parecendo que o que o Paulo Figueiredo deseja é socorrer Guilherme Amado, Chorgonei Moraes. Paulo Figueiredo, viu? Tudo que Paulo Figueiredo está fazendo nos Estados Unidos é tudo um grande teatro. Ele, na verdade, ele aplicou a Magnitsky contra o Moraes, mas isso é parte de um plano maior, que é para socorrer o Moraes. Veja como são as coisas, né? O mesmo Chiquinho que veio falar que eu não era bolsonarista. Aí o Flávio Gordon, que é da tropa, né, a tropa, inclusive, aí dos grandes intelectuais da direita, acho que ele não entendeu direito aqui a confusão, talvez não recebeu o briefing dos seus amigos Mão Mole, do Leandro Ruschel, tudo mais. Aí ele bate, né, de frente. Eu falo, ô, Chiquinho, Paulo Figueiredo estava dizendo que o caso do Felipe Martins já era suficientemente grave, mesmo se não surgirem provas adicionais de fraude. Mesmo se não tiver fraude, mesmo se não tiver, o caso já é muito grave. É isso que o Paulo Figueiredo tá falando. Por que você pegou esse corte, cara, e descontextualizou e distorceu a fala? Pra que atacar o Paulo Figueiredo assim, distorcer a fala, descontextualizar logo esse recorte? São as coisas curiosas, né, que vão acontecer nas redes sociais. Só que Chiquinho não parou aí, não. Ele ontem compartilhou uma postagem da Ana Paula Henkel do mês passado, dia 24 de setembro do mês passado, que ela escreveu assim, ó: para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso do Felipe Martins e agem para proteger algum de seus algozes, suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros, até jornalistas do New York Times já sabem disso, estão mergulhados em passos fundamentais nas investigações que alguns tentam bloquear. O tempo mostrará estes nomes e, acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça de Felipe Martins que ninguém imagina. Aí ele escreve, ó: entenderam agora? Sim, é exatamente isso. Infelizmente, uma hora ou outra, a verdade apareceria e apareceu. Aí você deve estar pensando, eu não acredito que Chiquinho está acusando Paulo Figueiredo de estar entregando a cabeça do Felipe Martins. Eu sei que você tem essa dúvida. Por mais óbvio que seja que ele está sim falando do Paulo Figueiredo, fazendo esse tipo de acusação, temos aqui mais uma imagem para reforçar que é isso. O Rodrigo postou nesse vídeo aqui do Chiquinho o seguinte comentário: também achei muito estranho esse posicionamento do Paulo Figueiredo, me pareceu uma ducha de água fria, mas subitamente me lembrei da Ana Paula dizendo que ainda iremos ficar surpresos quando aparecerem nomes da direita que estariam dificultando essa investigação. E o Chiquinho diz bingo. Então agora você sabe que Paulo Figueiredo, na verdade, está trabalhando para prender o Felipe Martins. De coração, velho, eu não sinto... Não vou falar que eu não sinto pena, velho, do Paulo Figueiredo. Eu não sinto pena da direita. Da direita. Do Paulo Figueiredo eu sinto que ele tava de boa lá e rolou pra cima dele. Mas da direita, velho, de aceitar gente como essa. Esse papinho bocó de unir a direita. Unir a direita, momento de união. Aí, ó, toma a união de vocês aí, ó. Toma a união. É facada, é nas costas. Toma aí a união de vocês. Toma aí a união de vocês. Receba o Chiquinho. Esse aí não adianta. A direita gosta de tomar naquele lugar. Gosta de bancar vitimazinha. É um bando de vitimista que fica, ai, olha pra mim como eu sou coitadinho. Faz de propósito, alavanca propositalmente algumas pessoas, que é pra na hora que tomar se fazer de pobre coitado e ver se alguém dá atenção. Porque não é possível. O que mais precisa... É tipo o Marçal. Todo mundo vê
que é um oportunista. Todo mundo consegue ver. Mas não. Olha, meu Deus. Mas ele se atrapalhou, não faça isso. O povo que gosta de ser enganado. Não aprendem. Não aprendem. Todo dia aparece um Roberto Jefferson, todo dia aparece um Oswaldo Eustáquio, toda vez aparece um Chiquinho. E tá lá, ó, o povo batendo palma. Não sabem separar o que é um advogado do que é um personagem de rede social que age para colher louros eleitoreiros, que está trabalhando para se viabilizar como senador. Ou você quer me convencer que esses vídeos, essa tuitada frenética estão ajudando no processo? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Aí a Pâmela comenta, né? Eu não sei o que o advogado tá querendo insinuar, mas no outro post ele dá a entender que tá se referindo ao Paulo Figueiredo. O corte que ele compartilhou, a Pâmela percebeu isso, com a marca... Ô diacho. Eita, agora minha carne tá pronta. O corte que ele compartilhou com a marca Space Liberdade não conta um contexto todo que... é de que maneira Paulo Figueiredo, né, está falando sobre o registro falso de entrada do Felipe Martins. Paulo está falando justamente que, mesmo que numa situação hipotética, o registro fosse um erro e não a fraude, nada justifica o que fizeram com o Felipe Martins. Não negou que possa existir uma fraude, tampouco está querendo passar pano para alguém. O Paulo só falou assim, ó bicho, independente se foi fraude ou não, o caso do Felipe é um absurdo. Não justifica que ficaram com ele. Aí, um segundo. Pois bem. Vamos ouvir o vídeo do que o Paulo Figueiredo realmente disse. Pra ver se Chiquinho distorceu ou não a sua fala. Mas antes disso, só pra mostrar aqui, ó, a Kelly coloca. Não irei me meter nessa treta porque eu acho um desperdício de energia, mas vamos lá. Cortaram um trecho do vídeo maliciosamente para arrumar encrenque e pelo visto conseguiram. Porém, eu queria entender por que não postaram a outra parte do vídeo. E porque quem estava na live assistindo ontem não clipou essa parte para enfiar na cara dos encrenqueiros. É muito bom clipar uma parte do vídeo, tirar totalmente a fala de contexto e arrumar a encrenca que arrumaram hoje, talvez pelo puro prazer de ver as pessoas brigando, mas vamos lá. Eu assisti a live toda ontem, hoje de manhã me deu o trabalho de ler as transcrições 3, 4, 5 vezes e ter certeza do que iria subir. Meu conselho é, antes de sair atacando as pessoas por conta de um corte de vídeo onde a intenção era causar discórdia, na dúvida, assista a live inteira. Vamos ver o que disse, né? Paulo Figueiredo. Fake news publicado no jornal sem retratação? A produção pediu para deixar um fila do lado para ficar mais bonitinho. E digo mais, a nota do CBP deixa claro que a investigação para descobrir quem incluiu esse registro fraudulento no sistema dele continua. E eu quero que seja uma bala de prata. Seja uma bala de prata. E a gente vai continuar a investigação. A gente vai continuar. Aliás, hoje mesmo eu janto com uma pessoa que tratou dessa investigação internamente dentro da Casa Branca. Hoje. Vamos ver. O que está confirmado é que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se valeu de um documento falso para prender e prolongar a visão de um cidadão por motivos políticos. Sobre isso não tem dúvidas. A carta do CBP, a declaração pública do CBP, fez questão de deixar isso muito claro. Eu fico perguntando, será que o Trump perguntar, o Marco Rubio perguntar sobre isso, para o Mauro Vieira, o que acontece? Nas discussões, o que é que o Lula e o Haddad e o Mauro Vieira vão dizer sobre o fato do pseudo-juiz Alexandre de Moraes ser destituído ilegal e unilateralmente a defesa dessa mesma pessoa que foi presa após a inserção falsa de informações no sistema do CBP americano? Ou agora o juiz pode decidir demitir advogado réu por terem abusado do poder de defesa? Isso também é Estado Democrático de Direito? Não sei não. Eu acho que é difícil explicar essas coisas, né? Então você, meu amiguinho, tá empolgado com as negociações Brasil-Estados Unidos, fica com os olhos abertos, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Tu tá vendo o contexto como todo? Parece que Paulo Figueiredo, quando ele fala do pseudo-juiz, que colocou uma pessoa inocente na cadeia, parece que Paulo Figueiredo está tentando sabotar as investigações. Parece mesmo. Ele quer, né, ajudar o Moraes, o cara que ele aplicou a Magnitsky.
A culpa dessa treta é da direita. Paulo Figueiredo Vigal por culpa da direita. Cada pessoa que diz que temos que unir a direita, é momento de união, resolva no privado. Cada um desses. Esse caso aqui agora, literalmente, é um novo Oswaldo Eustáquio. Mas vamos continuar, né? O Paulo Figueiredo coloca ali, né? Fomos descobertos. A Mafinha coloca, assim, irônico. Na verdade, todo o trabalho que Paulo Eduardo tem feito, sanção, reunião, largar o mandato, ter contas congeladas, passaporte cassado, tudo isso é um plano para prejudicar a candidatura do Senado pelo Paraná, do novo ídolo da direita, nosso querido Chiquinho pelo Novo, que é, como vocês sabem, a verdadeira direita. E aí o Paulo Figueiredo daí dá uma risada, né, diante da situação. Mas vamos lá. Paulo Figueiredo também compartilhou Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro escreveu um texto, mostro para vocês. E o Paulo fala assim, ó, normalmente eu responderia a este tipo de ataque expondo a verdade com prints, áudios e fatos. Mas, neste caso, cheguei à conclusão que não poderei fazê-lo sem prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Se os seus advogados são oportunistas e irresponsáveis e querem faturar politicamente, colocando em risco o próprio cliente, eu não sou. Por isso, não me resta alternativa, a não ser por enquanto apanhar calado. Peço apenas ao leitor inteligente que faça a reflexão proposta pelo Eduardo Bolsonaro. Pergunte-se, por que eu prejudicaria um amigo que tenho em alta conta e que é acusado, no mesmo caso que eu, tudo isso justamente em benefício do nosso algoz e a quem tenho dedicado quase a minha vida a responsabilizar. Se fizer sentido para você, fique à vontade para embarcar nessa. Por hora, seguirei aqui o dia em Washington, no mesmo intuito de sempre. Vou trabalhar enquanto os mesmos de sempre, que nunca moveram a palha para ajudar, seguem reclamando. Aí Eduardo escreveu isso daqui. Tenho, inclusive, divergências com Eduardo, mas ele fala assim, ó. Dizer que Paulo Figueiredo está, de alguma forma, ajudando Moraes é um completo absurdo. Por que alguém ajudaria justamente o psicopata que está destruindo a sua própria vida? Eu sou testemunho ocular do empenho e da coragem de Figueiredo em todos os casos que denunciam as violações do regime. Ele tem se dedicado com seriedade e risco pessoal à exposição das arbitrariedades que assolam o Brasil. A conduta de todos nós, sim, de lado a lado, deve permanecer focada no combate à tirania, naquilo que nos une e converge. Independentemente do fato original, é inegável que Moraes e sua equipe agiram de má fé e cometeram crimes. Aí agora Eduardo diz o seguinte, ó. Não vejo dentro da direita quem deseja colaborar com o regime. No máximo, há mal entendidos ou falhas de comunicação. Mas ninguém deve ser deletado ou descartado por isso. Peço parcimônia para que não percamos para nós mesmos em uma espiral autodestrutiva. O inimigo é o mesmo. Nós venceremos. Pois bem, eu quero falar só desse parágrafo aqui, né? Não, tem ninguém aí, tá? Todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bonzinho, é só um erro de comunicação. É só um erro de comunicação. Eduardo, dá uma lida aqui comigo, ó. Não sei se você vai estar vendo esse vídeo, mas se você ver por algum acaso, ó, Moraes reabre investigação contra Bolsonaro por suposta interferência na PF. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando o Moro aprontou, passaram a mão na cabeça. E foram várias aprontadas. O Moro estava aprontando já no primeiro mês de governo. Você, Eduardo, vai lembrar de tretas que inclusive causaram grandes danos. Vou contar uma história, Eduardo, que se você ouvir, você vai poder confirmar. Porque você viveu essa época. Todo esse movimento de podcasts hoje que pauta o Brasil era da direita. Antes de existir Flow Podcast, antes de existir tudo, Eduardo, você deve lembrar que a direita começou com aquele movimento de podcasts que vinha crescendo muito. E por uma briga, que ali realmente era um negócio meio bobo, mas que envolvia a questão clube de tiro e tudo mais, porque tem lá o Benê Barbosa, o Moro, o governo Bolsonaro. Você lembra que tinha um podcast específico, quero que mais tinha audiência, não é por ninguém se importa. Você tinha conversado na época com o Loen, aí o Irã brigou e no final do dia eles até acabaram se separando. E essa questão, querendo ou não, tá ligada ao Sérgio Moro, lá de trás. E o que o governo vinha fazendo. Então imagina, a gente hoje podia ter fomos os pioneiros dos podcasts. Lembra que você até foi lá no Loen Talks, porque o Loen falou, vou entrevistar o Eduardo, você lembra disso? Então assim, olha o que a gente deixou de ter. Porque às vezes não corta o mal pela raiz, mas tudo bem. Aí a coisa foi crescendo, foram vários episódios, vários desgastes, que depois a gente ficou sabendo, né?
da nomeação à PGR, a projetos de lei, a questão do COAF, inúmeros desgastes que Bolsonaro foi sofrendo atrás de sofrimento e tendo que engolir, e muitas vezes porque a própria população colocava pressão no seu pai, e a gente não falava nada, muitas vezes porque fala, eu vou falar contra o Moro? Eu vou falar? Ixi, Maria. Eu tenho como provar, igual o Paulo Figueiredo, que no que dependesse de mim eu já tinha implodido o Moro há muito tempo, mas maluco eu não sou, eu sei até onde dá pra comprar minhas brigas. Tenho como provar. Eu tenho como provar. E aí eu falei, rapaz, não dá. E aí o que aconteceu com o Moro? Isso aqui é fruto do Moro, que demorou demais pra cortar o mal pela raiz. Pega o Oswaldo Eustáquio, surgiu do nada. Ninguém sabia quem era Oswaldo Eustáquio. Hoje a gente já tem muita informação. Hoje a gente já sabe que aquele acampamento dos 300 foi obra do Oswaldo desde o início, planejado por ele e o Roberto Jefferson. Mas que tínhamos um inimigo em comum, né? Aí veio os 300, as pessoas começaram a ser presas, diversas ações impensadas malucas que acabaram por alimentar a máquina de perseguição. Em 2020 já teve o 7 de setembro. O Wellington Macedo foi preso ali até. Primeira vez. Zé Trovão surfou politicamente, hoje é deputado. O Wellington Macedo, que estava lá já aprontando com o Oswaldo Eustáquio, foi o que dirigiu o carro para o George Washington colocar uma bomba no aeroporto de 2022. Os índios que foram presos, o Serereto, mas quem levou a Brasília foi o Oswaldo. Quem gerou aquela confusão do 12 de dezembro foi o Oswaldo. Se a gente tivesse cortado mal pela raiz, hein? Tem inúmeros episódios que a gente pode contar. É esse posicionamento recorrente. E, sim, uma coisa é a pessoa se atrapalhar, é a pessoa errar. Ninguém pega no pé porque todo mundo erra. Mas tem algumas coisas que são totalmente fora da casinha. Mas a direita gosta. A direita gosta de tomar. Gosta, tem que fazer, que é pra quando dá errado, se vitimar, se fazer de pobre coitado pra ver se recebe um dengo, recebe um carinho. Enquanto não tiver uma maturidade mínima de entender, ó, irmão, vai pra lá, segue teu caminho, sabe? Não sou teu inimigo, tu tá ali, eu tocar. Não vai. Enquanto qualquer um subir no barquinho, ter 2 gritos contra a lua subir no barquinho, vai ser essa gritaria o tempo todo. Quantas vezes mais a gente vai ter que assistir esse mesmo filme de confusão? Eduardo, olha o que foi o episódio do Pablo Marçal. Eu vou falar aqui, se você não percebe, o seu pai nunca foi o mesmo depois, não assim o Jair enquanto pessoa mudar a personalidade e caráter, não, mas a forma que ele foi tratado nas redes sociais. Quando xingam seu pai, covarde, frouxo, vagabundo, safado, foi por causa do Pablo Marçal. Que foi catapultado pelas pessoas que não abrem a boca para falar de você, Eduardo. Os deputados que não abrem a boca para falar de você. E do jeito que eu tô falando aqui, pra minha audiência, eu falei na cara do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e o cobrei que ele falasse do Valdemar, quando o Valdemar te acusa de querer matar o teu próprio pai. Quando Ciro Nogueira quer falar em nome da direita. Então, assim, pensa muito bem quando sugere, não, gente, todo mundo no mesmo barco, é só uma falha de comunicação. Não é não. Uma pessoa que tira OAB, que é de... Não, né? Não tem problema de interpretação de texto, não. Ainda mais quando tá ligado ao Deltan. Vamos pegar também o que o Deltan já aprontou? Desde a questão da PGR, COAF, a saída do Moro, que ele também alimentou essa narrativa, e tantas outras, que trabalhou contra o voto auditável, defendeu que seu pai fosse preso por crime de responsabilidade, fez o possível para derrubar o governo, já em janeiro de 2020, usando lá a Transparência Internacional. Ano passado, e se tem alguém que trabalha ao redor do regime, é o Deltan, que ano passado, quando a anistia estava avançando na Câmara, ano passado, em setembro, o Deltan inventou uma fake news que o seu pai estava fazendo um acordão para livrar o próprio rabo com o Xandão para não ter impeachment. E curiosamente, o Chiquini é um dos pets do Deltan Dallagnol, tá na coleirinha também. Assim, cara, sabe? Tem hora que realmente tem que riscar o chão, bicho. Porque tá... Assim, eu tô comentando de que Tony Delonge, não sou político, não sou candidato. Eu quero que a direita dê certo. E eu tô vendo que tá errado, vez ou outra, por esse tipo de comportamento recorrente. Sou muito mais novo que vocês todos, mas... o que eu falo, eu provo. O que eu tô falando aqui, eu posso provar. Aí, olha pra cá, ó. Ô mão mole, ô Flávio Morgenstern, o intelectual da direita. Aí o próprio Paulo Figueiredo rebateu,
falando, ó, não vou me manifestar sobre essa treta. Já se manifestou. Mas a equação que explica tudo é cabeça do Felipe Martins em troca de anistia. Entendeu agora? Pode reler tudo hoje, de nada. Você tá entendendo isso? E aí, Eduardo? Será que isso aqui é falta de comunicação? Uma pessoa que escreve livros? Intelectual? Isso aqui é má comunicação? Mais um aí que também tá na coleirinha do Deltan. Aí o Paulo Figueiredo fala, rapaz, isso aqui já é maluquice, desculpa. A anistia e unificação da VL pro Felipe Martins. Gente, olha só. A equação é a cabeça do Felipe Martins pela anistia. Mas vem cá, se tiver anistia, o Felipe Martins não tá solto também? Vai valer anistia pra todo mundo do Brasil, menos pro Felipe Martins? Isso porque é o grande intelectual Flávio Morgenstern. O Guten Morgen. Aí você pega o Silvio Grimaldo, que tava agora essa semana falando que a direita tinha que acabar, porque André Sadi comparou Eduardo Bolsonaro ao Olavo de Carvalho. Meu Deus, que gente suja! Não me surpreenderia se a longa família militar aparecesse nessa merda. Será que é falta de comunicação, Eduardo? Um cara que, inclusive, recebeu cargo no governo, mas depois foi demitido, né? E, curiosamente, Olavete... Pô, o Olavete que abandonou o Olavete, que seria o Carlos Nadalim. Esse sim trabalhou e muito. Nossa, que foi trabalho sério com entregas. Não tem menção nenhuma, né? O Nadalim ficou no MEC, esse aqui rodou. A direita, pô, tem que amadurecer. Tem que entender que às vezes as coisas são cíclicas. Hoje é o cara teu amigo e sim, irmão. Segue teu caminho aí, velho. Segue teu caminho aí. Não tá ajudando. Não tá ajudando. Muita ajuda quem não atrapalha. Trazer até o próprio Olavo para rebater o Silvio Grimaldo. Mais uma vez o Cauã aí resgatando postagens. Olavo chamando de bostas quem tentava separá-lo de Bolsonaro. Podem forçar com vídeos e tweets deturpados, mas a verdade é uma só. Olavo nunca rompeu com Bolsonaro, pelo contrário, sempre defendeu. E ele falava assim, ó, não, seus bostas, não passei para o outro lado. Posso até cagar na cabeça do Bolsonaro, mas aos inimigos dele não concedo sequer um cocôzinho. Aí tu olha essa crítica aqui, ó. Meu Deus, que gente suja. Gente suja? Gente suja? Vocês já estão dando como certo que é isso aí mesmo? Que estão entregando a cabeça do Felipe Martins? Isso aqui não é falta de comunicação, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí o Petrópolis comenta, né? Outra postagem, 2019. Existe um direito assassino? Existe. É um grupo sem expressão política própria que decidiu parasitar o sucesso do Bolsonaro para depois derrubar o presidente e tomar o lugar dele. Tem que riscar a linha no chão, velho. Senão, não vai. Senão, não vai. E para terminar, a direita está repleta de bocós que entendem que só a esquerda tem direito à militância. Depois tomam naquele lugar e não sabe de onde vem, né? E aí, vamos pegar. Falei que ia pegar isso aqui para fazer o gancho. Vamos falar de militância. Olha a militância da esquerda, ó. Todo mundo achando aí que era natural. Ah, é normal o Felco. Olha lá o Felco. Virou contratado da Globo. Vai trabalhar no Fantástico, rapaz. Confia que o caso do Felco era orgânico. 100% orgânico. Igual o Arnold Schwarzenegger. 100% orgânico. Ali era só água e ovos. E uma boa dieta. Nunca tomou nada errado. Falando de militância. Esse trio aqui... Na verdade, se bem que o Pondé nem acho dos melhores. Mas João Camargo, do Grupo Esfera, que aí é dono da Transamérica, vai lançar uma rede de rádios, botou o nome de TMC, né, que vai substituir a Transamérica, contratou Daniela Lima e o flautista de Genebra, e o Pondé. Imagine se vai ter narrativa. Imagine se a narrativa vai ser pouco ou muita. Imagine. Vamos falar da militância. Olha lá, ó. Anitta, Juliette, Deolane e outras artistas pedem que Lula indique a mulher negra ao Supremo. Outros artistas? Angélica, também pediu lá no GNT. Para dar um passo ainda maior na democracia brasileira. Lula indica a mulher negra, que também é a opinião do Fachin, né? Fachin defende indicação de mulher negra ao Supremo. Ai, meu Deus do céu, esse Fachin, viu? O presidente da corte não tratou do assunto com Lula, mas manifestou preferências auxiliares. Aí vamos lá. Para abrir aqui um parêntese dessa questão do Supremo, pra gente começar a falar, relembrar algumas coisinhas, complemento do vídeo ontem, fala da senhora Helena Landau. Falamos ontem dos Correios, dando prejuízo, governo Lula, né? Sempre tem que quebrar as empresas estatais, parece que é de propósito.
ou talvez realmente seja de propósito. Mas, se tratando dos Correios, ainda do jeito que está, lembrando que Lula colocou para presidir os Correios uma pessoa do Prerrogativas, o nosso amado Prerro, Lula agora oferece diretorias para a Alcolumbre em negociação pelo Supremo. Tem como dar errado isso aqui? A informação foi confirmada à CNN por fontes da estatal e do Planalto. Segundo interlocutores, as diretorias da empresa entram no pacote de negociação pela vaga ao Supremo. A intenção de Lula seria ceder os cargos na estatal para acalmar os pedidos do Senado em prol da indicação de Rodrigo Pacheco. Isso que se tornou indicação ao Supremo. Isso é o governo Lula. Isso é o governo Lula. Isso é uma empresa quebrada. Aí, eis que aparece a senhora Helena Landau, apoiadora do Lula, esteve na campanha da Simone Tebet, fez o L com força, extremamente crítica ao governo Bolsonaro. Crítica, mas desde o início, porque ela era ligada ao Livres, que era um grupo que estava dentro do PSL, que saiu do PSL quando Bolsonaro se filiou ao partido. Histórias aí que as pessoas às vezes não conhecem. Aí tá ali, ó. Os Correios são só uma das estatais em prejuízo. Mas ainda a gente ver esse vídeo aí e comentar sobre outras coisas da Helena Landau, a Thalita ficou chateada, sabe? Com a hipocrisia dessa gente. E ela resolveu fazer uma thread ontem, comentando assim, ó. Senhora Helena Landau, vamos começar por aqui, ó. 4 de fevereiro de 2022. Tebet anuncia Helena Landau como coordenadora econômica da pré-campanha Planalto. Helena Landau foi diretora do BNDES do governo FHC e também já presidiu o conselho da Eletrobras. MDB lançou pré-candidatura de Simone Tebet no ano passado. Aí a Thalita comenta, né? A mesma que coordenou a campanha de Simone Tebet, chamada Terceira Via, é a mesma que agora tenta dividir a culpa do rombo das estatais com o governo Bolsonaro. 7 de outubro de 2022. Declarações feitas abertamente, com plena consciência de quem é Lula e de como foram os governos petistas. O Brasil não pode ser uma pária no mundo. Meu voto é contra a reeleição de Bolsonaro. É preciso dar um freio a Bolsonaro. Tá ali, ó. Helena Landau declara voto em Lula. Brasil não pode ser um pária no mundo. Meu voto é contra a reeleição de Bolsonaro. Após ver o Congresso Nacional, que foi eleito no domingo, é preciso dar um freio a Bolsonaro. É um Congresso conservador e de direita, afirma economista. 15 de outubro, Bolsonaro foi o único presidente que governou com teto de gastos. Aí coloca assim, né? Todo mundo, mercado, jornalistas, empresários, cobrou de Lula, da Simone Tebet, do Ciro Gomes, da Soraya Tronic, qual ia ser a âncora fiscal, como ia ficar a política fiscal, como iriam fazer o ajuste fiscal. Mas ninguém cobrou isso do Guedes, do Bolsonaro, né? E foram eles que destruíram o teto, disse em entrevista. Tá ali, ó. É Bolsonaro que deve explicar o que vai fazer depois de destruir o teto. Para economista, mercado, jornalista e empresário, precisam cobrar programa econômico do atual presidente. Não é para cobrar do Lula, não. Lula, não. Não é para cobrar do Lula, não. E, curiosamente, ó, vê como são as coisas. O governo Bolsonaro, mesmo quebrando o teto, entregou uma relação dívida-PIB menor do que quando o governo começou. Mesmo foram teto de gastos, entregou uma relação dívida-PIB melhor do que quando pegou. O que, inclusive, cai por terra a história do teto de gastos, porque às vezes vai ter momentos que você precisa gastar mais dinheiro, como foi o Fica em Casa, e você compensa em outros momentos. Mas o errado é Bolsonaro. Aí agora ela tá aí escandalizada com os Correios. 29 de fevereiro de 2024. Aí já é o governo Lula. Claro que dá, né, Helena? Tá ali, ó. Quanto mais o tempo passa, mais tenho saudades de FHC na presidência. FHC foi uma exceção, um presidente fora da curva, em um continente marcado por populistas à direita e à esquerda. Como ele, não tivemos mais. E a atleta diz, né? Enfim, Helena, assessora da presidência do BNDES, posteriormente diretora da área responsável pelo Programa Nacional de Desestatização durante o governo do FHC, o mesmo FHC que foi o arquiteto da engenharia que manteve o Brasil refém até hoje. O mesmo que encheu o estado de intelectuais, juízes vaidosos e militantes disfarçados de jornalistas. 23 de dezembro de 2024. Economista que apoia o voto em Lula diz não ter esperança de um ótimo 2025, né? E o ano realmente está acabando muito ruim. Pelo menos em termos econômicos, né? A macroeconomia não está muito bem. A realidade já estava batendo na porta. Aí você vê agora para 2025, né? Correios são apenas uma das estatais com prejuízo. Economista disse achar difícil que meta de lucros para os Correios, né? Já em 2027.
Não é 2026 não, viu? 2027. Próximos 2 anos, esquece lucro. Nessa altura do campeonato, já não dava mais pra colar a historinha da Stedweck, né? O déficit não é rombo. Não dava pra fingir surpresa, né, Landau? Aí tá ali, ó. Vamos ver o que ela falou na CNN. Ela vai falar até da taxa das blusinhas. Agora, depois de tudo que aconteceu. Eu acho que o governo e o ministro Haddad, o ministro Esther demoraram para reagir, porque ele começou a chamar a atenção já no final de 23, 24 já estava claro, aí começou-se a falar que déficit não era rombo, que o investimento ia retornar, o Haddad sempre coloca a culpa nos governos anteriores. De fato, tem um problema no Correios de governos anteriores, que foi a falta de investimento, que a Thaís levantou, porque o governo Bolsonaro, em tese, iria privatizar o Correios. Então, ajustou, reduziu o investimento, começou a dar lucro para levar a empresa para a privatização. Teve até estudo do BNDES. E o Paulo Guedes, como a gente sabe, não era muito preocupado com privatização, acabou não fazendo privatização nenhuma e a empresa acaba ficando nesse meio do caminho. Não foi nem lá, nem cá. Agora, nada justifica essa demora e nada justifica a velocidade desse rombo, né? A velocidade do rombo que a gente está vendo, 8 bilhões agora, né? E a falta de reação do governo. E só para dar um pitaco político rapidinho, são 20 bilhões do Tesouro que deveria, na realidade, ser um aporte direto e não é, porque senão entraria no cálculo do orçamento, né, do déficit orçamentário. E você fala 20 bilhões quando o governo está discutindo aumento de imposto. Então, tudo isso cria uma crise assim, maior. De onde está indo esse dinheiro? Para que eu preciso de uma reforma tributária? As coisas vão perdendo valor na discussão. Então, seria mais honesto se o governo parasse e falasse assim, o que de fato eu quero do Correio? O Correio tem salvação? Eu vou gastar 20 bilhões fazendo o quê? Que novo investimento eu vou oferecer? Que novo produto eu vou oferecer? Olha agora. Se em 2 anos eu não fiz nada, é exatamente a falta de competitividade que está me levando para onde eu estou indo. Se eu tiver mais um minutinho, a questão das blusinhas. A questão das blusinhas é tão grave que mostra que o governo não faz análise de política pública. Porque se tivesse feito uma avaliação de política pública, e vou dizer quanto eu vou ganhar de imposto taxando blusinha, e quanto eu vou perder no Correio, você perdeu 1 bilhão em blusinha e tem um rombo de 8 bilhões. Então nem fica bem usar a taxa das blusinhas como justificativa do rombo de 8 bilhões, né? Porque aí é uma confissão de um erro brutal que foi essa taxação. Agora, cadê Helena Landau na época da discussão da taxa da blusinha pra falar isso? Tu tava onde, fia? Tu tava onde? Pra defender o povo. Aí tá todo mundo agora pagando mais pra comprar blusinha. Só ajudar, isso daí só ajudou os varejistas brasileiros. Aquela galera que tem aí seus varejos, né, de roupa, né, de bugiganga, que aí essas pessoas compram e revendem pra você. Em vez de você comprar direto, você compra no Brasil. Uma coisa é proteger a indústria nacional. Você produz alguma coisa no Brasil, você, beleza, vamos aqui para continuar produzindo. Outra coisa é você proteger varejista. Pô, pelo amor de Deus, aí. Tem condição uma coisa dessa, só tá encarecendo o acesso aos produtos. Sabe? Não tem nenhum tipo de especialização nem nada aí no serviço. Eu vou ter que dar pausa de novo. Aí, tô passando na rede social. Veja aqui o Danilo comentando aí, né, sobre o governo Lula, que só tá do jeito que tá por conta das pessoas que o apoiaram, né, da nossa amada Farinha Lima. Aí ele comenta assim, ó, a malandragem do Lula seria um traço de genialidade política se trouxesse bons resultados concretos. Mas o resultado de 20 anos de PT é aumento da dependência tecnológica, reprimarização econômica, aumento da precarização, perda de relevância regional, destruição do judiciário. Eu acho que realmente o PT tem uma grande parte nisso. Destruição da educação pública, privada, da cultura. E por que o resultado é esse? Porque para conversar com todo mundo, você precisa antes ter o que conversar, ter o que negociar. Em suma, precisa ter uma política, coisa que o PT e o Lula não têm. Só tem um projeto
de perpetuação no poder e de ajudar os seus amiguinhos. E aí, falando disso, não dá para não falar dos amiguinhos do Lula, né? Os banqueiros. E não tratar sempre a nossa amada taxa Selic. Olha esse gráfico aqui. Colômbia, México, Peru e Estados Unidos. Estados Unidos é o azul mais escuro. Mas vamos esquecer os Estados Unidos porque é país de primeiro mundo. Gente, o Brasil está mais caótico, é mais instável do que a Colômbia, do que o México, do que o Chile, do que o Peru. O que é que justifica essa taxa de juros tão abusiva no Brasil? O que é que justifica? O Galípolo já tá falando que a dependente pode ter taxa assim até 2028. Qual a base técnica para isso? A Helena Landau sabia muito bem o que estava fazendo quando fez o L. Ela, Armínio Fraga, o Baixa, toda essa turminha do mercado. E tá aí. Falamos muito ontem sobre essa turma, os amigos do rei, como eles sempre saem ganhando. Aí eu tava passando nas redes sociais. Como eu tinha visto outra postagem que eu já queria comentar, eu falei, pô, isso aqui é bacana também. É um ponto que eu não abordei ao longo do dia de ontem. Falei bastante sobre como a gente começa a se tornar, em termos energéticos, dependentes da família Batista. Um setor tão crítico, estratégico. Você não tem como garantir a soberania de um país sem uma soberania energética. Eles aí compraram a nossa amada eletronuclear. Aí o Ricardo Schweitzer, não sei como se pronuncia o nome dele, ele traz um ponto importante também, que envolve realmente a soberania. O que eu acho emblemático nessa notícia é que lá atrás, na discussão da privatização da Eletrobras, um dos imbróglios, um dos pontos de quem era contrário, era a leitura que era fundamental que a eletronuclear permanecesse estatal por motivos de segurança nacional. Pois, olha justo na mão de quem o ativo foi parar. Se você quer desenvolver uma bomba atômica, você precisa ter né, acesso a esse tipo de tecnologia, reatores. Olha com quem, né, a coisinha foi parar. Olha com quem a coisa foi parar. Curioso isso, né? Parece ter coincidência. Aí eu tava passando ontem no Twitter e eu vi essa postagem. Aí eu falei, vou ter que comentar sobre esse assunto de novo. Um cara chamado Rubu fala assim, ó. Os batistas comprando nucleares no Brasil. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Precisa desenhar? Ele estava preocupado. Vi várias postagens. Estava respondendo as pessoas preocupado. Aí eu fui mostrar para ele que ele não pode se preocupar. Ele não pode ficar preocupado. Ele não. Qualquer outra pessoa, mas não o Rubu. Aí eu falei, deixa eu desenhar. Agora da patinha, meu pet dos batistas. Que post que envelheceu bem, hein? Ele é liberal, meu. Acelera. Um pequeno embate que eu tive com ele em junho deste ano. Gente, 29 de junho, né? Vamos botar aqui que... Vamos botar uns dias a mais. Então, basicamente, 4 meses atrás. 4 meses atrás. Ele colocava assim, ó. As empresas que Bolsonaro não privatizou hoje alimentam os cofres do PT. Segurou a vaca para comunista mamar. Aí eu falava, bicho, se você viver tomando decisões, não porque são as melhores decisões, mas porque o PT, você não vai chegar a lugar nenhum. Só ser antipetista não vai te levar a lugar nenhum. A Eletrobras, que passou por privatização, vendeu ano passado termoelétricas no Amazonas, que foram compradas pelo braço da energia da JBS, a Âmbar. A conta de luz subiu por conta da medida provisória que derivou dessa aquisição. Não façam análises rasas, a vida não é assim. Aí ele não aguentou calado não, foi lá me responder. Antes de ser privatizada, a empresa foi desmembrada. A parte boa ficou com o que hoje é a eletronuclear. A parte boa ficou com os irmãos Batista? É mesmo? Quem poderia imaginar, hein? Quem poderia imaginar? Por sua vez, o funcionaria essa transmissão decente, aí vai todo aquele bate-papo maluco. Aí eu falei, rapaz, eis que nasceu um cara que desprezou tudo o que eu escrevi para defender pagar mais na conta de luz para enriquecer o braço da JBS. Ele tá, não, porque em pouco tempo a empresa privatizada vai receber impostos mais do que o valor obtido com sua venda. O cara só consegue pensar no dinheiro. E a conta de luz?
vai ficar mais barato ou mais caro? No final do dia, você está pagando mais. E os empresários que financiam o PT, que apoiam o PT, estão mais ricos. E com esse dinheiro extra, eles vão apoiar ainda mais o PT. Mas ele, como o Eduardo falou, né? A gente tá do mesmo lado, né? O objetivo aqui, peitar o sistema, né, Eduardo? Por isso que eu digo, velho, eu tô sendo pirracento. Mas é sério, gente. Não dá mais, pô. Tem que amadurecer. Tem que perder esse medo, esse eterno medo de dividir a direita, que é momento de união. A gente não chega em lugar nenhum. Quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. Quem quer agradar todo mundo, não agrada ninguém. É o que é e acabou. E vida que segue. Infelizmente é assim. Tentar explicar, trazer o ponto, mas se o cara for cabeçudo, e o cara tiver uma insistência, o cara tiver um projeto pessoal, cara, se o cara tem um projeto pessoal, ele não tem um projeto de grupo. Você não vai conseguir inserir quem tem um projeto pessoal dentro de um grupo. Esse rapaz aqui, ele postou uma página do livro do Olavo, na postagem lá que eu boto para divulgar o vídeo do dia. Aí ele falou que muito bom o vídeo de hoje. Veja o que o Olavo diz no Jardim das Aflições sobre o neoliberalismo. Que eu tava comentando, né, o que o Collor tava prometendo entregar no Brasil, etc, tudo mais. Aí eu só peguei uma versão um pouco mais bonita aqui, peguei na internet um PDF só para poder grifar. E o trecho que ele mandou foi esse daqui, ó. Por isso a ideologia neoliberal não tão veraz ao discernir os fatores que obstaculizam ou fomentam o desenvolvimento econômico, equivoca-se ao sugerir que o enxugamento do Estado, sua retirada das atividades impróprias, esteja associado de modo automático e óbvio a uma promessa de maior liberdade para os cidadãos. Não, se o Estado diminuir, vai ter mais liberdade, que vai ter menos Estado. Pois não é só mediante o exercício de atividades impróprias e acidentais que o Estado oprime as pessoas, mas sim também e principalmente daquelas que lhes são mais essenciais e próprias. O fisco, né, a receita, que são os impostos, a polícia, a justiça, a educação pública. E estas, em vez de retrair-se no novo quadro neoliberal, tendem antes a crescer desmesuradamente. E a razão disso é dupla. Primeiro, que foi precisamente para poder expandi-las que o Estado se retirou da economia. Eu preciso de dinheiro para investir aqui, vou tirar para eu ter mais foco no que eu tenho que fazer. E segundo, que à medida que se descarrega do fardo econômico, o Estado busca para si novos papéis que justifiquem a sua existência e acaba por se imiscuir em todos os setores da vida humana antes entregues ao arbítrio privado. Você viu aquilo lá, não sei se é de 96, mas é da década de 90. Já passaram no mínimo 25 anos. No mínimo 25 anos. E a redução do Estado em diversos setores, né? Agora você tem mais tempo para cuidar de menos coisas. Eu acho que coincide com o aumento da perseguição e da fiscalização do Estado sobre o indivíduo no mundo inteiro. E o Olavo continua. Este é um ponto que os pensadores neoliberais devem examinar com cuidado, pois as contradições teóricas no seio de uma ideologia podem ser as sementes de futuros conflitos que ultrapassem o terreno das meras ideias. Não é coincidência fortuita que, nos países do primeiro mundo, a vitória esmagadora das economias capitalistas tenha vindo junto com a crescente intromissão do Estado na moral privada. Isso acontece por igual nas economias neoliberais e nas sociais democráticas. E o velho estava certo, viu? Mas envelheceu bem. Envelheceu maravilhosamente bem. A tese desse livro central é basicamente que o tempo passa, o tempo voa, mas sempre tem alguém com a ideia de império, tentando criar um império que, obviamente, é você que vai ter que pagar essa conta. Essa é a tese central do Jardim das Aflições. Aí, pegando essa tese sobre quanto menor o Estado, mais tempo para ele se preocupar com outras coisas, ontem a Mônica Bergamo comentou que Gilmar diz a Fux que ele é figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. O Rodinei comenta, repare uma coisa, sempre que as instituições estão em harmonia, quem mais se dá mal é o povo. Eu sou a favor da briga. O executivo tem que brigar com o legislativo, que por sua vez tem que brigar com o judiciário, e ministro do Supremo, que tem que brigar com o ministro do Supremo. Quanto mais as autoridades brigarem entre elas, menos tempo para pensar na gente e nas nossas carteiras eles terão. Pois bem, Rodinei, você está repetindo basicamente a tese do Olavo de Carvalho. Quem tem tempo de sobra
vai usar esse tempo pra te perseguir. E o Mafinha diz, ó, isso aqui que tá acontecendo se chama efeito Eduardo Bolsonaro. E é mesmo. É por isso aqui que tá todo mundo arrancando os cabelos. Eduardo e Paulo Figueiredo, mas esculhambaram o plano de muita gente. Do Centrão, do Novo, do PT, do Supremo. Tudo bagunçou com o nosso chapeiro resolver ir pros Estados Unidos. Aí eu fui lá ver, né, o que aconteceu. Segundo a Mônica Bergamo, os ministros Gilmar e Fux tiveram um duro diálogo nesta semana. Aí eu pergunto pra vocês, essa nota aqui, será que vai ter alguém na direita falando, e você acredita no que sai na imprensa? Será que realmente isso aconteceu? Aqui ninguém questiona, né? Aqui todo mundo dá como verdade. Que é outro ponto que a direita também precisa, sabe, amadurecer um pouquinho. Entender quando é nota totalmente plantada e quando não é. Nesse caso aqui, ela fala quem, quando, onde, o que foi dito, aspas. Você consegue perceber que ela realmente sabe do que aconteceu. E ela vai descrevendo, ó, em um dos intervalos da sessão da quarta, ela cita o dia, pra falar, ó, foi nesse dia aqui, ó, nessa hora. Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido o recurso que Moro tenta reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar. O placar da primeira turma já estava 4-0, e aí o Fux pediu vista. De acordo com relatos de conversas feitos à coluna, Gilmar disse a Fux, vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete de Fux, José Nicolau Salvador, citado numa proposta de delação premiada na década passada e demitido pelo magistrado em 2016. De acordo com relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista do caso do Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. E o que Gilmar disse? Ele afirmou que era verdade mesmo, mas que ele falava mal de Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Bolsonaro, dizendo que ele impôs aos colegas, né, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Durante a discussão, outros ministros entravam e logo saíam da sala diante da tensão do diálogo. Então parece aí que foi um desses ministros, né, que ficou entrando e saindo, ficou na portinha ouvindo a conversa e foi relatar para Mônica Bergamo, ou quem sabe o próprio Gilmar. Não acho que o Fux ia falar dele mesmo, né? Acho nem que ele estava recebendo uma reprimenda. É bom assim. Isso daqui só está acontecendo, inclusive o voto do Fux, pelo efeito Eduardo Bolsonaro. Pelo efeito Eduardo Bolsonaro. Não faz sentido o Fux falar que o julgamento é nulo e ele ter aceitado a denúncia. Ele já tinha que ter dito na denúncia. Cara, eu não vou aceitar, porque o julgamento é nulo. O lugar de julgar não é aqui na última instância, na primeira. Efeito Eduardo Bolsonaro, nosso chapeiro. Nosso chapeiro, chapista? Nem lembro mais. Aí um assunto que a gente comentou também muito no vídeo de ontem, que era a questão do crédito de carbono. A Tsuki postou uma postagem que ela não falou de quem vinha, mas nesse caso a gente vai ter que comentar de quem veio. Não, é uma pessoa desconhecida, mas vai ser importante, por uma razão. Aí o cara tá respondendo assim, você tá falando porcaria? Não existe essa coisa de crédito de carbono, mas sim ativos ambientais valorados em carbono para que os agricultores recebam pela preservação obrigatória por lei, ou é cobrado e penalizado pela preservação gratuita, ou é remunerado. Alvo Bedelho falando besteira. A Atsuki fala assim, ó, esse é um perfil de direita e pelo tom da timeline, bem próximo do bolsonarismo raiz. O tom da timeline é o quê? As postagens que ele compartilha, o que ele dá RT, né? Em tese estaria contra o regime. E por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque mostra que até entre os nossos reina a ignorância ou talvez a ilusão no assunto, ou mesmo a engenharia linguística que criticamos no outro lado. A pessoa muda um rótulo para preservar o conteúdo. Isso é uma pessoa que acompanha realmente a política, de perto. Ela realmente foi na timeline, ela realmente foi olhar. E se você tivesse feito apenas a análise que ela fez, você teria chegado na mesma conclusão. Se só tivesse feito a análise que ela fez. Isso que sabe muito bem o que ela está lendo, como classificar as pessoas. Só que aí veja como são as coisas, como as coisas funcionam no Brasil. Quem fez essa postagem foi um perfil pequeno chamado Fernando Ubatuba. O perfil não se contentou com o que viu no Twitter, porque pelo Twitter realmente parecia alguém de direita, até bolsonarista raiz, e ele começou a olhar outras redes. Aí veja só, o cara que está defendendo o crédito de carbono. Eu fui analisar o perfil de Tsuki, e não se trata de
reinado de ignorância. Não. Esse aqui não é bocó, não. Esse aqui sabe muito bem o que tá falando. Ele tá agindo em interesse próprio. Pelo que eu entendi, ele é CEO em uma consultoria sobre créditos de carbono. E coloca ali, ó. Fernando Batuba, transforma você em influenciador ambiental, juntos trabalhando pelo futuro do planeta. Aqui ele só colocou links, né? Profissional console da trajetória, tecnologia de informação, atua na gestão de experiência, Carbon Scan, né? Escaneamento de carbono. Aí ele colocou, primeiro busquei no Google, porque a conta aqui do Twitter parecia apócrifa. Ao visitar sua bio no Instagram, que ele colocou aqui, ó, um link, Carbon Scan Pronto Pro, vi que havia o site da empresa que ele diz no seu LinkedIn, seu CEO. E vejam só, SG, crédito de carbono, preservação climática e afins, ou seja, o pacote que a esquerda adora. Mas como parecer de direita, soa conflitante. Aqui tem que abrir um parênteses, não que essa esquerda goste, que os liberais também gostam. Liberal também adora isso. E eu não acho que só por essa posição dá pra falar que ele é de esquerda. E aí que tá o problema. E aí que tá a limitação dos rótulos. E aí que tá nessa, estamos todos contra o sistema. Depende. Esse aqui não tá não. Mas não tá mesmo. Aí ele coloca mais imagens aqui do LinkedIn, postagens feitas lá no LinkedIn. Então fui até sua página no LinkedIn buscar mais informações a respeito de seus interesses, atividades e afins. Bem, está no inglês, o print, mas não preciso traduzir para saber do que se trata, não é? Mas mesmo assim vai o resumo. Um profissional com histórico sólido em tecnologia da informação, atuando em gerenciamento de projetos, análise de dados e automação de processos de negócios. Há 4 anos, ele direcionou sua expertise para a área de sustentabilidade e finanças ambientais, especializando-se na estruturação de negócios focado na geração de receitas no agro por meio de ativos ambientais e créditos de carbono. Exatamente o que ele estava falando no Twitter. Combinando sua experiência em tecnologia com visão estratégica para o setor agroambiental, Fernando se destaca por conectar produtores rurais ao mercado de carbono. Ao visitar seu LinkedIn, me chamou logo de cara a atenção aos artigos que ele publicou, então deixarei aqui para a apreciação de todos. Mas tudo gira em torno de créditos de carbono, ESG, Acordo de Paris, ICMBio, mudanças climáticas e o post do PL que regulamenta os créditos de carbono com a foto da esquerdista Leila do Vôlei, que foi relatora do processo. Aí, jogadora de vôlei. Sensacional. Claro que deixou melhor para o final. Primeiro, observem esses 2 posts. No Twitter, é de direita. Nas outras redes profissionais. Olha o Nelson Williams, advogado aí, que estava nas páginas policiais pela questão do INSS. E não, Carbono 360. Falando do Trump. Falando que o Trump não sabe o que ele está fazendo, não. A querer tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e frear a Agenda Verde. Mas o pior, gente, que esse perfil é de direita. Mas nesse ponto ele pensa assim. É porque assim, o que é esquerda e o que é direita? Se você atribui esquerda ser, sei lá, o comunismo propriamente dito, né? Ou então uma defesa aberta de pautas wokes. Se bem que eu não sei o que esse cara pensa em termos de valores, né? Às vezes pode ser bem progressista nos costumes, se for a favor do aborto. E aí se você coloca a direita como uma economia mais aberta, né? Ele é direita, né? Petista ele não é. Os rótulos hoje, eles são muito imprecisos. Os rótulos que correm aí no debate público brasileiro, eles precisam, sabe, ser melhores usados, melhores explorados, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum com isso. Não vai chegar em lugar nenhum, assim, absolutamente lugar nenhum. Tinha umas coisas pra comentar que eu já tinha deixado no final do vídeo, eu vi que tá com 1h08, mas a gente deve comentar. São 2 notícias que ficou de ontem da Biblioteca Nacional sobre o Lula. Amanhã. Tem pra mim que amanhã vai surgir algum assunto que vai dar pra conectar, vai ficar maravilhoso. Mas pra além de toda a minha pirraça no vídeo de hoje, sério, tenta olhar se na minha pirraça tem alguma coisa que faz sentido, sabe? Tem algum argumento lógico que faz sentido. Olha aí a direita, o que aconteceu ao longo dos anos. Tenta olhar pra tua vida também, aqueles momentos que falou, poxa, se eu tivesse resolvido aqui, bicho, não tinha acontecido isso lá na frente.
Sabe? Pô, eu vejo isso acontecendo com uma frequência tão grande que chega a ser uma Ave Maria. E aí eu, sei lá, vendo agora, por exemplo, o próprio Flávio Morgan tem acusando formalmente o Paulo Figueiredo de entregar a cabeça do Felipe Martins pra ter anistia. Quanto tempo estamos falando disso daí? Aí no início acho que eu tô pegando no pé, né? O tempo passa, aí fala, ó, parece que aquele maluco ali do bigode, o oreudo, não tava tão errado assim, né? Parece mesmo, porque que o meu interesse é só a treta pela treta. Parece que eu, sabe? Sei lá, velho. Eu realmente me pergunto qual a dificuldade das pessoas na direita a serem um pouco mais maduras no lidar com as coisas, sabe? Não ser tão... Não ficar sempre numa busca incessante por heróis. A cara, talvez não precise de heróis. Eu já tenho um herói. Talvez Bolsonaro já seja o herói que a direita precisa. Não precisa de mais, não, sabe? Tá de boa por hora. As coisas vão acontecendo, pô, dia por dia, a gente fica nesse ciclo eterno, gente. Vocês não estão cansados, não, de ficar se decepcionando sempre com as mesmas pessoas. Enfim, eu vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se você gosta do trabalhinho, quer dar um pouco mais, passa membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimper.com.br. Depende se você concorda ou discorda, te espero amanhã. Que sempre estaremos aqui com novos assuntos, novas confusões. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!